Você já se perguntou qual é o limite do universo observável? Até onde conseguimos enxergar? Hoje, nós vamos fazer uma viagem até os confins do espaço-tempo para conhecer as galáxias mais distantes já observadas pela humanidade. Mas antes de começarmos, imagine isso. Você olha para o céu à noite e vê estrelas brilhando. Mas o que você talvez não perceba é que algumas dessas luzes que brilham lá no fundo do céu podem nem existir mais. A luz que você vê levou tanto tempo para chegar até aqui que talvez aquela estrela já tenha deixado de existir há milhares ou milhões de anos. Isso acontece porque, no universo, ver longe é ver o passado. Quando olhamos para galáxias distantes, estamos literalmente vendo como elas eram bilhões de anos atrás. É como olhar para uma foto muito antiga, mas em vez de séculos, estamos falando de bilhões de anos. Agora, prepare-se para conhecer as galáxias que estão tão distantes, que sua luz começou a viajar antes mesmo de a Terra existir. Vamos começar com uma das mais famosas, a GNZ11, descoberta pelo telescópio Hubble. Essa galáxia está localizada a cerca de 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que estamos vendo a GNZ11 como ela era, quando o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos. Ela é pequena comparada à Via Láctea, mas está formando estrelas a um ritmo impressionante. Essa galáxia já foi considerada a mais distante de todas por muitos anos e ainda é uma das mais estudadas. Mas não para por aí. Em 2022, astrônomos anunciaram a possível descoberta de uma galáxia ainda mais distante, a HD1. Localizada a cerca de 13,5 bilhões de anos-luz, a HD1 pode ser a primeira galáxia do universo. Ela é incrivelmente luminosa e pode conter as chamadas estrelas de população 3, estrelas extremamente antigas, formadas pouco depois do Big Bang. Essas estrelas são tão diferentes que talvez jamais tenhamos visto nenhuma de verdade. Até agora. Se isso for confirmado, estaremos olhando para o início da Era da Luz. Mas a grande revolução veio com o lançamento do telescópio James Webb em 2021. Equipado com tecnologia infravermelha de ponta, ele conseguiu observar ainda mais fundo no universo. Pouco tempo depois de começar a operar, o Webb já detectou a Glass Zeres 13, a cerca de 13,4 bilhões de anos-luz. E mais do que isso, essa galáxia pode ter surgido quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos. É tão distante, tão antiga, que nos obriga a repensar quando e como as primeiras galáxias se formaram. Mas o recorde pode ter sido quebrado novamente com outra descoberta do James Webb, a galáxia Sears. Com base nos dados preliminares, ela pode estar a mais de 13,6 bilhões de anos-luz da Terra. Se isso se confirmar, estamos falando de uma galáxia que surgiu apenas 240 milhões de anos após o Big Bang. Quase como se estivéssemos olhando para o próprio nascimento do universo. Essas descobertas não são apenas números impressionantes. Elas nos ajudam a entender como o universo evoluiu desde seus primeiros instantes. As primeiras galáxias são diferentes das atuais. Elas são menores, mais caóticas, formam estrelas a uma velocidade absurda. E ao observá-las, conseguimos montar o quebra-cabeça de como tudo o que conhecemos surgiu. E o mais fascinante, a cada avanço tecnológico, descobrimos galáxias ainda mais distantes. O que nos leva a perguntar, qual é o limite? Será que um dia conseguiremos observar a primeira luz do universo? Será que existe uma galáxia tão distante que sua luz ainda nem chegou até nós? O universo é vasto, misterioso e repleto de surpresas. E mesmo olhando para tão longe, ainda estamos só começando a entender o que existe lá fora. As galáxias mais distantes não são apenas pontos brilhantes no céu, elas são testemunhas dos primeiros momentos da existência. E agora que você já conhece algumas das galáxias mais antigas e distantes do cosmos, me conta. Você consegue imaginar o que existia antes delas? O que veio antes da primeira estrela? Qual será o próximo grande passo da astronomia?
Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você curte viajar pelo espaço e explorar os mistérios do universo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Isso ajuda muito em nosso conteúdo a chegar mais longe. E lembre-se, quanto mais olhamos para o espaço, mais entendemos o nosso lugar nele. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e boa viagem pelo cosmos.